A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite para que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada,
vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados omitindo o que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas e nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Lucas 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus, o Cristo. Vamos fazer agora uma oração para dar início à nossa live. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos
para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora sortear uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. A oração de número 4. Oração de número 4. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal saia agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número agora de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje de número par. Hoje de número par 6 e de número ímpar 5. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho de número par 6 e de número 5 ímpar. O livro é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Daniel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 8 do livro de Daniel. Capítulo 8 do livro de Daniel contém 27 versículos, que diz assim: a visão sobre um carneiro e um bode. Versículo 1, 2, 3 e 4. No ano terceiro do reinado do rei Belzazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípios. Quanto à visão, me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Eu vi o carneiro, dava marradadas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de Lamentações, 5 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 1 do livro de Lamentações. Capítulo 1 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Jerusalém destruída e desolada. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como jaz solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado a exílio, afligido e sob grande servidão. Habitava entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes, e a ela mesmo se acha em amargura. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Malaquias. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de Malaquias. Contém 17 versículos, perdão. O castigo dos sacerdotes, versículo 1, 2, 3 e 4. Agora, ó sacerdote, para vós outro este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já tendo amaldiçoado, porque vós que propordes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, para junto deste sereis levado. Então sabereis que eu vos enviei, que mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas. E o capítulo é o capítulo 9 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 9. Capítulo 9 contém 44 versículos. Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Versículo 1, 2, 3 e 4. Todo o Israel foi registrado por genealogias e escrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés habitavam em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Iri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filhos de Judá. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença.
Vamos ao livro. O livro é o livro de Jó, 42 capítulos. Sorteio. O capítulo do livro de Jó é o capítulo 41. Capítulo 41 contém 34 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Podes tu, com anzol, apanhar um crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Pode meter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei sortear agora uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Deixa eu falar. Denúncia. Vamos ao sorteio da denúncia. Glórias ao nosso Senhor. A denúncia de número 47. Denúncia de número 47. Denúncia de número 47. 12 milhões de reais em dinheiro é um convite e um comunicado de mais de uma de nossas denúncias para você praticar o amar com amor, em espírito e em verdade. Atenção, o seu amar é você sentir bem em um lugar, e a sua natureza humana é quem julga o lugar, se ele for natural, mas se ele for espiritual, você vai ter que usar a sua cidadania celestial de filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E saiba que o Senhor Jesus mandou você julgar sim. João 7, 24 e 38. Mas não os seres humanos, e sim julgar as atitudes e os elementos, julgar como eles estão sendo usados e servidos por quem está sendo responsável por eles. Muita atenção, você e todos que creem no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois você tem este mandamento, que é de examinar todos os frutos dos líderes e julgar, como está escrito em João 7, 24 e 38, todas as atitudes e todas as obras deles. E você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que esta afirmação é uma mentira, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista o vídeo com as informações completas sobre essa nossa 8ª mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração de número 8. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 20 par e 19 ímpar.
20 par e 19 ímpar. O livro é o livro de Mateus, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos sorteio. Capítulo do livro de Mateus. O capítulo é o capítulo 10 do livro de Mateus. Capítulo 10 do livro de Mateus. Capítulo 10 contém 42 versículos, que diz assim: a escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Senhor Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12 par e rebanho de número 11 ímpar. E o livro é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de Amós. Capítulo 3 contém 15 versículos. O castigo contra a maldade de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, e se não houver entre eles acordo, rugirá o leão no bosque, sem que tenha pressa. Levantará o leãozinho no corvil a sua voz, se nada tiver apanhado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10 par e rebanho de número 9 ímpar. E o livro é o livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo. O capítulo é o capítulo 3 do livro de Jonas. Capítulo 3 do livro de Jonas contém 10 versículos. Jonas prega em Nínive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante do Senhor Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. E o livro é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Sorteio, capítulo do livro de 1 Reis. E o capítulo é o capítulo 19 do livro de 1 Reis. Capítulo 19 do livro de 1 Reis contém 21 versículos. Elias no monte Horebe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Acabe fez saber a Jezabel
tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver. Se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. O último rebanho, rebanho 16 par e 15 ímpar. E o livro é 2 Pedro, 3 capítulos. Segunda Pedro, vamos sorteio do capítulo. E o capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 18 versículos. A vinda do Senhor e o seu significado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vós recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escarnos, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei sortear agora uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 50. Denúncia de número 50. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 50. Muita atenção nessa proposta de 120 milhões de reais em dinheiro que nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros estão oferecendo com base em nossas mais de 50 denúncias em que o prêmio somado ultrapassou os 700 milhões de reais. Nossa proposta é para quê? Para quem foi examinado por nós mediante 12 de nossas mais de 50 denúncias que estamos apresentando há mais de um ano em todas as redes sociais através de diversos canais. Essas 12 serão sorteadas dentre as mais de 50 e suas atitudes e atividades não foram condenadas em uma única dessas 12 igrejas sorteadas para você. Você vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. A proposta é de 120 milhões de reais, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 11, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da Tua Palavra para receberem suas bênçãos em abundâncias.
através do poder do sangue do Senhor Jesus, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Agora vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios das Escrituras Sagradas, dos livros de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. O capítulo é o capítulo 8 do livro de Lucas. Capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Lucas contém 56 versículos. As mulheres que assistiam ao Senhor Jesus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Aconteceu depois disto que andava o Senhor Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino do Senhor Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse o Senhor Jesus por parábolas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. O livro de 2 João contém um capítulo com 13 versículos. O amor fraternal, versículo 4, 5, 6 e 7. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os seus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é Gênesis 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. O capítulo é o capítulo 45 do livro de Gênesis. Livro 45, capítulo 45, contém 28 versículos. José dar-se a conhecer a seus irmãos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha frente. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. E disseram a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se,
Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. E o capítulo é o capítulo 17 do livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 17 contém 28 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Melhor é um bocado seco e tranquilo, e tranquilidade, do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre ele os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. O capítulo é o capítulo 3 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopato. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível. Vamos ao sorteio da denúncia. E a denúncia de número 48. Denúncia de número 48, glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 48. Muita atenção. É possível um hospital, os médicos ou os enfermeiros ou ambos estarem com doenças contagiosas e ainda assim cuidarem dos pacientes sem antes estar curados para que as doenças não passem uns para os outros? Assim também é com os segmentos de fé em igrejas. Quando aquele que possui títulos de liderança ou trabalho nos ministérios do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, com cargos e títulos espirituais, e se disse ser imperfeitos ou pecadores. Por esses e outros motivos que na Bíblia Sagrada está escrito que eles têm que estar imperfeitos. E você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 9 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos sortear mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 10. Oração de número 10. Gratidão pela presença. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando
contra a vida dos fiéis seguidores ou escrito desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilhem a sua verdadeira palavra, que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos, e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa lhe trazer, lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação no final desta live. E vamos dar continuidade aqui aos sorteios. O livro é Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. E o capítulo é o capítulo de número 35 do livro de Ezequiel. Capítulo do número 35 contém 15 versículos. A profecia contra o monte Seir, versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volva o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Diz-lhe assim, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado. E saberás que eu sou o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Não se esqueça de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de Romanos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de Romanos. Capítulo 2 do livro de Romanos contém 29 versículos. Os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, és indesculpável, o homem, quanto julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo do Senhor Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo do Senhor Deus? Ou despreza a riqueza da tua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade do Senhor Deus é que te conduz ao arrependimento? Vamos a mais um livro. E o livro é 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 13 do livro de 1 Coríntios. Sejam todos muito bem-vindos. Primeira Coríntios lá atrás. Ué, mas aqui tá. 1 Coríntios 46. Tô vendo errado. Perdão, Senhor. Glórias a ti, Senhor. 196. Achei. Vamos ao sorteio. Capítulo 4 do livro de 1 Coríntios.
capítulo 4 do livro de 1 Coríntios, contém, glórias ao nosso Senhor, 21 versículos. Os pregadores responsáveis ao Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos ministérios do Senhor Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Vamos a mais um livro, glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. O sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o capítulo é o capítulo 120 do livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abre, Senhor. 120 contém 7 versículos, que diz assim: contra as más línguas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado ou que te será apresentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Livro de Números, 36 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo do livro de Números é o capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 9 contém 23 versículos. A celebração da Páscoa. Versículo 1, 2, 3 e 4. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, e no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo, no dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde. O seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, e celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Dá tempo de ler, né? Eu irei para você agora a revelação das nossas denúncias. Estas denúncias que te trazem, no mínimo, de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. E no quarto lugar, é para você ter no mínimo material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza em um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus lhe conceda um livro e um capítulo para sua meditação. Vamos ao sorteio. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 8. E você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 1.
E você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 9. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Jó, capítulo 41. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 10. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 3. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 19. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 8. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. E você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 45. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 17. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 35. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 2. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 120. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Números, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde às 6h48 da manhã na @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48 na @IG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada na @igrejas benditas para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, clique no nosso perfil, na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja no seu bairro, município ou estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais
e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm o acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço muitíssimo a presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço também muitíssimo a presença de todos vocês que estiveram comigo até este momento, até o final. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo abençoados e fiquem todos na paz. E aguardo vocês na próxima live.